Já de volta com o programa Sem Censura Pará, este já é o segundo bloco do dia de hoje. Você sabe que nosso programa segue ao vivo todas as tardes, começando logo depois do Esporte Cultura, com uma reprise à noite, sempre a partir das 21 horas. Então vamos lá, gente. Como fazer com que os investimentos sociais em ESG sejam realmente eficazes e transformadores na Amazônia? Para responder isso, o Instituto Mondó, que atua desde 2020 em Breves, no arquipélago do Marajó, acaba de lançar o e-book Rumo. A publicação apresenta uma metodologia inovadora, o diagnóstico territorial participativo, que coloca as comunidades no centro da decisão, com um estudo de caso aplicado no próprio território. Para explicar como esse método funciona e como se conecta aos projetos praticados do Instituto em Educação, Saúde e Geração de Renda, recebemos Carolina Maciel, diretora executiva do Instituto Mondó. Querida, seja bem-vinda ao programa. Primeiro, explica para a gente o que é o Instituto Mondó. Bom, o Instituto Mondó é uma organização da sociedade civil que tem como principal objetivo desenvolver territórios, né, respeitando toda a sua ancestralidade, sua história, sua cultura e respeitando as pessoas acima de tudo. Então, o Instituto Mondó, o Mondó vem do tupi, impulsionar. A gente acredita que para atuar no território a gente tem que estar ali para impulsionar, não para reinventar a roda, enfim, trazer ideias que estão fora de contexto. Que maravilha. Com sotaque tão arretado, Carolina vem de onde? Eu sou de Recife. Ah, eu sabia que era pernambucana. Atuando então no Marajó desde 2020, isso. Carolina, o que motivou a escolha de Breves como cidade piloto e quais eram os principais desafios identificados? Bom, o Instituto Mondó ele é fruto, na verdade, de uma iniciativa da área de responsabilidade social, né, da ANUP, da Associação Nacional das Universidades Particulares, que em meio à pandemia se posicionou de maneira a devolver para a sociedade, a partir de ações em educação inicialmente, suas atividades que dessem apoio à população para ter acesso à educação. Sim. Porém, obviamente, quando a gente foi entender o território, e aí sim, a primeira lição, né, aprender com o território, a gente entendeu que é uma atuação isolada, apesar de acreditarmos que a escola é o ambiente para a transformação, sim. Ele contribui, mas não resolve. Então, a gente tem que encarar os desafios de um território de maneira sistêmica. Então, por isso, todas essas dimensões, educação, saúde, renda, infraestrutura que pega a parte de moradia, água e energia. Então, ou você atua de maneira integrada, olhando todas essas camadas, sim. Ou a atuação ela vai existir, mas ela não vai interagir com toda a sua complexidade. Entendi. Então, durante esses 5 anos, caminhando para o 6º ano, vocês sempre ficaram no mesmo território? Isso, a gente entendeu que para desenvolver essa metodologia a gente precisa de tempo, né? Então, a gente não consegue mudar um território, né? Contribuir, na verdade, com o território, enfrentar os desafios sociais, como eu disse, culturais, logísticos, sim. Econômicos, de uma hora para outra, assim, a gente sempre brinca, seria aquela coisa do pó do pilim-pim-pim, né? Não é de uma hora para outra. Então, isso requer, né, anos, e isso foi sempre medido, a nossa atuação, ela sempre teve uma medição, não só de monitoramento de entrega de resultados, mas também de impacto. Então, hoje, com 5 anos, a gente consegue enxergar verdadeiramente, e aí quando eu falo é com metodologia, é com estatística, né, com métodos, né, econométricos, de avaliação de políticas públicas, o quanto a nossa atuação ela consegue, de fato, contribuir para o desenvolvimento de um território. Vamos lá. Então, você falou ainda há pouco que o Instituto afirma que tudo começa na escola e usa o ambiente escolar como epicentro desta transformação. Como essa abordagem, Carolina, se conecta com a nova metodologia apresentada neste e-book Rumo? Então, e até contribuindo já também um pouco sobre a resposta da anterior também, a gente entendeu que Breves, em específico, tem um cenário educacional desafiador, né? Então, fora o local, então, para aqueles que não conhecem Breves está de 12 a 14 horas, mais ou menos, de barco aqui de Belém. Então, o acesso logístico ele é complexo e é um território que tem aí 110 mil habitantes, mas tem quase 250 escolas. E aí a gente entende que em muitos locais, a unidade de referência para algumas comunidades ribeirinhas do campo é o ambiente educacional, é a escola. Então, às vezes, a comunidade ela não tem uma referência, às vezes, não necessariamente uma UBS. De fato, a presença da política pública está ali através do ambiente escolar. Então, a gente entendeu que, a partir desse ambiente escolar, a gente poderia atuar de maneira multidisciplinar, como eu disse. Então, para levar
acesso à água, até uma referência. O que é ter uma água potável? O que é falar de nutrição? O que é ter desenvolvimento econômico? Como é que eu posso trazer, talvez, aquela família para uma geração de renda em um ambiente que talvez não tenha uma escola técnica, que às vezes não tem um campus da Universidade Federal. Então, Breves tem um campus, né, eu acho importante falar do IF, mas a gente está falando de comunidades ainda mais distantes, que não estão não necessariamente no núcleo urbano, né? Então, a gente entende que essa conexão com a comunidade, com a escola, ela se dá através do ambiente escolar. Que a escola ela pode ser vista como um local de transformação, de apoio, né? A gente fala de um contexto assim, uma plataforma de soluções para os desafios que aquela escola, que aquele ambiente tem, que aquela escola está inserida. Então, a comunidade gera conhecimento e transborda esse conhecimento da escola para o entorno, vamos dizer assim. Com certeza. O que veio primeiro? O e-book Rumo ou o diagnóstico territorial participativo que vocês desenvolveram o diagnóstico, assim que a gente decidiu, né, que queria atuar no Marajó, e aí eu lembro, né, obviamente, que o território Marajoara, né, a gente está falando aí também em um momento de pandemia, 2020, 2021, a gente estava falando em levar, a gente tinha uma ideia de que a educação virou EAD, né? Então, EAD para quem? Talvez para alguma parte da população brasileira, mas aquelas que já tinham desafios de ter acesso à educação e à conectividade, foi algo ainda mais profundo com a pandemia. Então, a gente fez o diagnóstico territorial para entender todos os desafios que esse jovem que está ali no ambiente escolar tem. E aí, quando a gente falou assim, vamos entender quem é esse aluno, quem é essa família, quem é esse professor, a gente fez perguntas, como eu disse, que vão para além da educação. Então, eu tenho um entendimento de como essa criança, aquela família se relaciona com a saúde, com o cuidado, com a promoção da saúde, com certeza, com esporte e bem-estar, saúde mental, a interação com outras organizações, talvez da sociedade civil que tem, entidades religiosas, porque só tendo um entendimento profundo, né, com base em dados, a gente pode direcionar, de fato, as atividades em um território. Que maravilha isso. Então, foi uma escuta ativa, muito abrangente, e considerando o município de Breves, vocês foram na sede e deve ter visitado várias agrovilas. Como foi o feedback da comunidade recebendo uma visita do Instituto Mondó, fazendo esse mapeamento geral desse perfil dos moradores e necessidades do município? Primeiro, foi muito instigante, né? E, ao mesmo tempo, as pessoas têm uma sede de ouvir, né? E a gente vinha da pandemia, então estava todo mundo ainda mais carente de ser ouvido, de ser... E muito também... a questão é que as pessoas, as políticas públicas, as ações chegam nos territórios sem a comunidade ser escutada. Então, quando chega uma instituição e diz assim, olha, viemos aqui aprender e ouvir, mas vocês vieram prometer o quê? A gente não trouxe nada, a gente quer aprender, entender, e a partir daí, toda a estratégia de atuação nesse território foi desenhada. Então, para eles, foi algo muito curioso também, porque... também tinha um outro aspecto. Muitas vezes as pessoas vão pesquisar, né? Vão muitas instituições de ensino. E o Marajó, a gente sabe que vira e mexe é pauta. E muitas pessoas vão lá, sendo que a gente entendeu que as pessoas não davam a devolutiva para a comunidade, dos dados, das informações que eram coletadas. Então, a gente, diferentemente, quando terminou a pesquisa, a gente fez uma audiência pública, apesar de não ter nenhuma obrigação legal, porque a gente entendia que a comunidade queria saber o resultado daquela pesquisa. Com certeza. E imprimiu o material, mandou para todas as secretarias, para todos os conselhos municipais, saúde, educação, criança e adolescente, por entender que aquele conhecimento é da população. Sim, sem dúvida. Então, foi muito interessante para a gente esse movimento. E isso, né, a partir daí foi feito um planejamento estratégico, atividades vêm sendo desenvolvidas ao decorrer desses 5 anos, e sempre se tem a devolutiva para a comunidade. Então, foi muito importante esse diagnóstico para que a gente pudesse desenvolver ações que fizessem sentido para a comunidade, porque elas foram ouvidas. Então, a gente não só entendeu de maneira vamos dizer assim, né, aquela coisa censitária, 10 mil pessoas, 5 mil pessoas, mas a gente entendeu a percepção sobre os desafios e, para além, como eles enxergavam as soluções.
Então, que isso também é uma coisa interessante, porque a gente também tem uma tendência a falar muito dos problemas. Com certeza. Mas muito pouco nos é instigado a pensar na solução de como eu enxergo, até para que a população, diante dessa solução, possa estar ali, mão na massa também. Então, acho que foi muito interessante, foi trabalhoso, obviamente, porque Sim. isso vai de uma maneira, né, a gente entende a comunidade, precisa de uma imersão, mas foi muito gratificante com os resultados que a gente tem obtido ao decorrer dos anos. Eu estou lendo aqui que um dos diferenciais do método é a etapa de laboratórios de soluções. Isso. Pode nos dar um exemplo concreto, por exemplo, de uma iniciativa que nasceu dessa cocriação entre comunidade e o Instituto? Como eu disse, a gente quando chegou lá, a gente entendeu que a pauta, assim, a gente chegou naquela perspectiva da pauta de educação. Como eu disse, o ambiente escolar era o nosso ponto de partida. Mas quando a gente foi, né, fez o Quant, né, entrevistou 2.500 pessoas, depois começou a entender a percepção dos diferentes desafios, a gente se deparou, por exemplo, num desafio que estava no ambiente educacional, mas que transbordava, que era a pauta da saúde mental, por exemplo. Sim. E aí a gente vinha, obviamente, como eu disse, de um movimento pós-pandemia, ainda meio que vivendo a pandemia, então a saúde mental, obviamente, estava Abalada. do mundo todo, né? Sim. Enfim, não era em especial de Breves, do Marajó, do Pará, mas estava todo mundo, né? Enfim. Mas havia históricos casos e uma média, naquele momento, de tentativas, né, de suicídio. Isso foi muito relatado e situações de suicídio. Sim. Isso não era uma pauta inicial, mas isso ficou claro para a gente que era um ponto de atenção que a gente precisava desenvolver ao decorrer dos anos. Hoje a gente tem um programa chamado PROA, e aí a comunidade levou isso para os desafios, Sim. levou isso para o laboratório de solução, e aí se falou sobre programas, sobre ter uma organização, sobre como isso poderia ser trabalhado com a comunidade, com a escola. Sim. A gente elaborou isso depois e criou um programa que a gente chama de PROA, que é o Programa de Orientação e Acolhimento, Sim. que fala sobre a promoção da saúde mental. Ou seja, foi uma demanda que surgiu das comunidades, que transbordou os dados, que os dados falavam que existia uma demanda, mas a gente entendeu como isso impactava a comunidade. Então, a abordagem que a gente traz hoje, né, no Programa de Saúde Mental foi fruto desse solicitação, esse pedido, e como a gente aborda também foi fruto dessa escuta ativa. Eu estou vendo aqui que, pelo jeito, vocês criaram uma forma, nesses laboratórios de soluções, em que a própria comunidade se percebe proativa na construção de novos modelos, de rumos, digamos assim, sem qualquer participação do poder público. É isso mesmo? A comunidade ela passa a ter um posicionamento de fato assim, ativo. A gente vem de uma região, vem de Pernambuco e a gente fala do Pará. Então, no Pará, as pessoas são muito, digamos assim, reféns das decisões do poder público, isso em qualquer canto, principalmente nas comunidades mais vulneráveis. E o Marajó é um exemplo disso. Tanto é que, infelizmente, o IDH do Marajó continua sendo um dos mais baixos do país. E, pelo jeito, o Instituto Mondó fez com que essa lampadinha da cocriação surgisse na mente dessas pessoas, dizendo assim, ei, eu consigo realizar independente do poder público. É isso mesmo? É isso, também é isso, porque é importante, Vanessa, o papel ativo no processo de transformação. Então, não adianta achar que a solução vai bater na sua porta e que, obviamente, o poder público ele tem um papel essencial, né, as políticas públicas, elas são essenciais, mas é preciso, como eu disse, a comunidade ter referências e entender que a sua atuação de maneira organizada, ela vai gerar, sim, uma transformação. E, obviamente, como você bem falou, existe uma dependência, né, econômica do poder público, e a gente sabe, mas a gente entendeu que para que as ações elas acontecessem e elas fossem exitosas e houvesse o engajamento da comunidade, a comunidade precisava se enxergar nessa atividade, nessa iniciativa, se perceber. Excelente. Pergunta do público de casa. O Lucas da Cremação, ele pergunta, em relação à geração de renda do município, vocês atuam na questão da bioeconomia com valorização de matéria-prima local? Como funciona? Geração de renda, a gente vem fazendo
Eu sempre digo, primeiro ponto que a gente trabalhou na geração de renda foi letramento financeiro, educação financeira. Legal. Então, a gente entendeu que a geração, né, existe um capital, existem recursos financeiros que circulam na comunidade. E o primeiro ponto foi a educação financeira. Segundo ponto, a gente foi e trabalhou, Giovana, com empreendedorismo e também entendendo qual é a realidade daquele município, né? Breves, boa parte está atrelada ao poder público, trabalho, né, na gestão pública, ou enfim, educação, saúde. Sim. E aí veio a parte comercial, enfim, a gente começou a desenvolver cursos para que as pessoas pudessem ter, né, acesso ao mercado de trabalho ou aqueles que pudessem empreender também. Então, a gente começou a criar um ecossistema de inserção, né, de pessoas que são qualificadas para entrar no mercado de trabalho, mas também um ecossistema de empreendedorismo. E aí agora a gente já está dando um passo a mais, que é o empreendedorismo de impacto, de negócios de impacto. Sim. Então, a gente está levando esse conceito de negócios de impacto para os jovens. Então, muito bom. Obviamente, a gente trabalha também no ambiente rural com agrofloresta, né? Tem fortalecido aí, feito um trabalho junto às cooperativas, né? De famílias rurais, a Cafá, por exemplo, é uma parceira nossa que a gente vem desenvolvendo ações que façam sentido tanto para o ambiente rural, né? O campo, o ribeirinho, mas também façam sentido para a cidade. Lembrando que Breves tem ali também um contexto, um núcleo urbano, quase 60 mil pessoas, que a gente também está buscando estimular. Então, a gente tem nesse nossos beneficiários dos programas da Mondó diferentes perfis que a gente, obviamente, como eu disse, a gente entende qual é a realidade, então, e trabalha. Mas a gente tem criado essa pirâmide, que eu digo assim, né, a base é o quê? Educação financeira. E aí a gente vai trabalhando a geração de renda a partir daí. Muito bom. Como o DTP e a atuação prática do Instituto, e aí tem aqui projetos como Rede Mais, Pro e JPA, se alimentam mutuamente. E aí aproveita para explicar para a gente o que são esses projetos criados dentro do DTP. Que é o Diagnóstico Territorial Participativo. É imenso, né? Por isso que a gente já entendeu que o rumo já é uma forma de trabalhar esse nome imenso, inclusive. Então, como eu disse, os dados, a gente chegou lá sem necessariamente uma orientação do que deveria ser feito. A gente estava ali para entender. E aí, a partir dessas iniciativas, desses dados, a gente foi desenhando, como eu disse, eles foram insumo para um planejamento estratégico. Então, a Jornada para Amanhã foi uma das nossas primeiras iniciativas, que é a JPA. Ela está na sua 4ª edição, indo para a 4ª edição esse ano. E ela fala sobre a promoção do vínculo escolar, da comunidade escolar, do pai, do aluno, do professor, com o ambiente escolar. Obviamente, a gente lembra que depois da pandemia, você imagina, tiveram escolas que passaram 1 ano e meio sem aula, até 2 anos. Então, a gente está falando de comunidades que têm uma dificuldade, de uma maneira geral, de se relacionar com a escola. E depois da pandemia, que essa relação ela ficou, de fato, fragilizada. Porque, imagina, 2 anos sem botar o pé, 1 ano e meio sem botar o pé na escola. Então, a gente sabe que foi, né, a gente está falando de regiões que também tem uma alta índice de evasão escolar, que tem aí indicadores que são complexos. Então, a JPA, ela é fruto dessa identificação, dessa necessidade de fortalecer o vínculo com o ambiente. E aí, obviamente, esse foi o ponto de partida, porque todas as ações que a gente queria fazer depois partia do ambiente escolar. Então, a primeira coisa é que a comunidade estivesse vinculada ao ambiente escolar. O Rede Mais, o Rede Mais é o nosso programa de combate à pobreza. Ok. Ele é Rede Mais porque ele é mais saúde, mais educação. Ele também tem uma atuação multidisciplinar. Então, mais educação, mais saúde, mais renda. E aí a gente hoje acompanha um grupo, né, de famílias, onde a gente possibilita acesso, né, a essas formações, a telemedicina, a ações de promoção de saúde. Então, a gente faz ações em parceria com o poder público, também acho que é muito importante falar. A gente faz atuações no ambiente escolar, então a gente tem hortas escolares, onde a horta escolar ela serve de maneira pedagógica para
para a escola, mas também é um ponto de referência para a comunidade, para um projeto que a gente já está começando agora de quintais produtivos. Então, assim, a gente tem várias ações, acesso à água potável, então a gente fortalece a água da escola, mas a comunidade do entorno também passa a ter acesso a uma água de qualidade, porque Sim. muitas vezes a água é um desafio ainda para essa comunidade. Então, hoje, como eu disse, essas iniciativas, o Rede Mais, o JPA, como eu disse, o PROA, né, que foram frutos desse diagnóstico participativo. Como eu disse, a gente foi muito aberto a entender, né, quais as demandas daquela comunidade. Como você bem falou, Vanessa, colocar a comunidade no papel de protagonismo para que ela pudesse pensar nas soluções e vivenciar as soluções. E não só chegar a uma solução e ela não ter talvez aquele olhar crítico, dizer assim, aquilo ali foi a gente que quis, foi... Então, acho que é um pouco disso. A gente Legal. Você falava no início que foram, dentro desse diagnóstico territorial, 250 escolas mapeadas no município, é isso? O município tem quase isso, entre as escolas urbanas, rurais... O e-book consegue ter esse alcance nas 250 escolas? O e-book, ele traz a metodologia que a gente... O diagnóstico participativo de 2021, a gente faz um olhar sobre o território, e o e-book, o Rumo, ele traz toda a metodologia que a gente desenvolveu para entender o território e como a gente, a partir daí, vem trabalhando. Então, os dados sobre as escolas, os dados, você pode também ter acesso no site, esse diagnóstico de breves de 2021, ele está disponível para a gente, mas o Rumo, ele traz a metodologia, como a gente fez a abordagem da escuta, como foi, quem foi que a gente escutou, como a gente escutou, quais foram as perguntas que foram feitas, qual o intuito, assim, muito mais a sistematização da metodologia. Perfeito. Mas os dados, eles estão disponíveis no diagnóstico participativo 2021 também. Muito bom. Pergunta. A Cifra Moraes de Macapá, ela pergunta se a questão de gênero foi algo que surgiu como demanda da comunidade de Breves. Olha que interessante essa pergunta. Foi. Tanto que a gente tem dentro, por exemplo, geração de renda e saúde, enfim, linhas exclusivas para as mulheres. Assim, a questão de gênero é um ponto, né, obviamente. Sim. Né? A gente tem, apesar de uma população que a gente pesquisou, quase que 50%, a gente tem famílias que são 80% chefiadas por mulheres. Então, são as mulheres que são as cuidadoras das crianças. Então, a gente entendeu que quem promove a saúde é a mulher. Então, se você quer atuar, fazer a promoção da saúde das crianças, você primeiro precisa fortalecer a mulher. Se você quer levar renda para aquela família, então você tem que fortalecer a mulher. Então, esse foi um ponto, né, obviamente. Depois, num outro diagnóstico que a gente fez de saúde mental, a gente entendeu que ser mulher, né, significa você estar mais exposta, a sua saúde mental está mais exposta. Então, a gente tem 2 vezes, 3 vezes mais chance a riscos, a questões de saúde mental, por ser mulher. Então, o gênero, ele é, assim, uma variável que nos dados sempre aparece e que gera iniciativas específicas. Então, a gente tem um programa de saúde da mulher. Então, a gente tem trabalhado em específico a saúde feminina. A gente faz um trabalho com as parteiras, porque a gente entendeu para que aquela comunidade, a referência de saúde também é a parteira. Então, se a gente quer chegar naquela mulher, então vamos qualificar as parteiras, vamos dar condições de melhor trabalho. Muitas características muito próprias dos municípios. Isso. Mas a variável gênero é sim, Giovana, uma variável que impacta nas iniciativas, impacta na mobilização, impacta de diversas formas. Muito bom. Qual é o maior desafio para replicar essa metodologia em outros territórios amazônicos ou outros territórios com biomas semelhantes? Bom, o desafio, acho que é a integração, né, do interesse financeiro, talvez, o poder público. É uma ótima ferramenta para tantas ações. Isso. A gente entende que a metodologia que foi sistematizada, ela tem um potencial, de fato, de transformação, né? Gera eficiência de recursos. Então, a gente sabe que recursos, seja ele público, seja ele privado, eles são escassos. Às vezes tem diferentes instituições que estão atuando, às vezes, no mesmo território. Então, ter aí dados que direcionem estratégias de maneira positiva, isso gera diversos benefícios, tanto para o poder público, para a iniciativa privada e para a sociedade civil. Então, o difícil é você orquestrar, o maior desafio é orquestrar o interesse, né, desses diferentes atores. Então, obviamente,
Nós temos uma boa relação, né, uma parceria com o poder público, porque seria impossível atuar dentro com as Sim. escolas, com as UBSs, se assim não fosse, mas é um desafio engajar também a comunidade entender, né, a importância de participar de pesquisas como essa, mas eu acredito que essas devolutivas, essa atuação, essa comunicação sempre positiva, sempre, né, alinhada, faz com que esses desafios eles sejam dirimidos. Sem dúvida. Como as pessoas de casa, Carolina, podem acessar o e-book Rumo? Se é de utilidade pública e se interessadas, apoiar ou até se conectar com o trabalho do Instituto. Nós temos nosso site, o institutomondó.org.br. Nós temos nosso Instagram também. Sim. Lá está disponível, né, naquele link lá em cima, tanto o acesso ao nosso site como o acesso ao e-book. A gente tem também no nosso YouTube, tem um canal que tem diversas informações, vídeos, aulas nessas diferentes ações. Então a gente está disponível, entre em contato com a gente, manda uma mensagem que a gente está totalmente disponível para conversar com o poder público, com instituições, empresas, organizações da sociedade civil que também têm interesse em atuar dessa maneira. Que maravilha! Só repetindo, gente, esta experiência resultou na elaboração de 36 propostas pela própria comunidade, além de aprendizados relevantes sobre governança territorial, escuta qualificada e construção de soluções coletivas. Vocês empoderaram aquela comunidade. Parabéns. Obrigada, Vanessa. Belíssimo trabalho. Vamos então, gente, a um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais Sem Censura Pará. Até já.